Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando hoje nossa primeira live, né? Um debate que a gente propôs aqui. E aí, antes de começar a falar, queria apresentar para vocês, né? Que vocês já viram aí no nosso cardzinho. Né, a gente está aqui hoje com a professora Mariana, tá? Ela vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre as especialidades dela, sobre a pesquisa que a Mariana atua. Mas Mariana foi minha colega do mestrado, estudamos juntos na Unirio lá em 2010. Mariana, todas as suas pesquisas, todos os seus textos são direcionados para a educação infantil, tem uma larga experiência aí com creche, pré-escola. E também a professora Michele, que é uma colega da rede, mestranda na Unirio também, onde eu e Mariana estudamos, e uma colega de CRE, de origem, né? Trabalhamos perto e descobrimos isso a partir dessa proposta e do convite que a Mariana fez para a Michele. E eu queria falar para vocês de como nasceu esse tema, né? Essa discussão que a gente decidiu trazer aqui hoje. Mariana, a gente tem um grupo, né, Mariana, do mestrado, da turma ainda, e Mariana me mandou um texto. Né? A gente está vivendo esse momento aí de isolamento, de distanciamento. Mariana me mandou um texto que me fez refletir bastante sobre essa questão que a gente hoje, né, sobretudo os profissionais da educação, estão vivendo hoje, né, nas suas residências, né, com toda essa situação inusitada, que é sobre a questão socioafetiva, tanto do ponto de vista dos profissionais da educação, quanto das crianças, quando a gente pensa o retorno. Né? Pensar o retorno independente de se vai ser um retorno hoje ou se é um retorno quando tiver a vacina. A proposta da live não é debater quando deve voltar, mas debater quais, né, as possibilidades, o que a gente precisa para voltar, né, do ponto de vista principalmente socioafetivo, né? E aí eu queria que a Mariana iniciasse aí essa live hoje. Agradeço a presença de todos, já estamos aqui com 23 pessoas assistindo. Quem puder compartilha aí, chama os colegas, que eu acredito que o papo vai ser bom. Mariana, fica à vontade aí. Obrigada, Felipe. Boa noite de novo, boa noite, Michele. Boa noite a todos que estão participando. Eu quero agradecer o convite do Felipe para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão sério, tão urgente, tão difícil, tão triste, de certa forma, né? Um tema muito desafiador. Você falou para me apresentar um pouco, né? Eu sou graduada em psicomotricidade, então a minha base de olhar para a educação infantil é uma base de olhar para o corpo, para as emoções, para a afetividade, para as interações, para a expressão do corpo e das emoções, enfim. E depois eu fiz um curso sobre creche na PUC, fiz especialização em educação infantil, fiz mestrado, fiz doutorado, e sempre tentando aprofundar esse conhecimento e a identidade do trabalho com a dimensão emocional e afetiva das crianças no cotidiano. Bom, mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria fazer uma proposta. O Paulo Freire, ele fala da importância da educação de corpo inteiro. Então, eu queria pegar esse convite do Paulo Freire de educação de corpo inteiro e convidar vocês para a gente olhar um pouco o nosso corpo, porque a gente vai falar de corpo, a gente vai conversar sobre emoção, então a gente precisa antes olhar para o nosso corpo, antes da gente pensar no corpo do outro, a gente precisa pensar no nosso corpo. Então a gente precisa se presentificar nesse momento, o nosso corpo, a nossa vida emocional e a nossa vida corporal foi completamente atropelada, a gente está preocupado com o aspecto físico, com medo de pegar doença, medo de sofrer, medo de morrer, mas a gente também precisa olhar para o nosso corpo, para o autocuidado com o nosso corpo, com o relaxamento das tensões, porque toda essa carga emocional que a gente vive, ela vai para o corpo. E em algum momento o corpo vai gritar
e vai dar uma enxaqueca, vai dar uma contratura, vai dar uma insônia, enfim, uma irritabilidade, o corpo vai gritar e vai falar, olha para você, cuida de você. E a gente não para de ser atropelado com um monte de demanda o tempo todo, e parece que todas essas demandas são mais importantes do que a gente olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções e cuidar de si, né? Então, assim, a gente poder legitimar o que a gente sente, enfim, a gente se sente ameaçado, a gente se sente inseguro, a gente se sente tenso, né? E hoje, né, na verdade, uma amiga minha me falou de um estudo científico que diz que 1 hora de reunião online equivale a 4 horas de reunião presencial. E a gente não para de ter reuniões online, a gente vive exausto, desgastado, e é um atropelo, né? Cada hora uma coisa, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando, e a gente não para olhar para a gente. E 1 hora vem uma conta, né? Para a gente olhar para isso, né? Então, assim, todos os professores estão vivendo muitas pressões e estão jogando isso para debaixo do tapete. Então, uma hora a gente vai ter que olhar para isso. Então, antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo para a gente se conectar com esse momento, sentar corporalmente, sentar organizadamente, corporalmente não, sentar confortavelmente, percebendo o seu corpo, alinhando a sua coluna. Queria convidar vocês para a gente respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca, para a gente se conectar com esse momento nosso, agora, de troca. Então, vamos respirar fundo pela boca, pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes. Eu também estou precisando, tá? Que a gente mexa um pouquinho o pescoço, assim. Ai, eu não sei vocês, mas o meu pescoço está todo doído. Que a gente mexa um pouquinho, solta o corpo. Que a gente mexa um pouquinho a coluna. Dá uma alongada. Ai, como a gente vai acumulando tensões que a gente não olha, né? E professor não é só aqui. Professor é professor de corpo inteiro, ainda mais de educação infantil, né? Enfim. Então, assim, agora que a gente deu essa presentificada de corpo inteiro, né? Eu queria falar me ocorreu trazer 2 ideias de retorno para essa conversa aqui, né? Para esse primeiro momento que eu vou falar antes da Michele. Uma é o retorno iminente, porque não é um retorno que acontece, mas a gente vive projetando esse retorno o tempo todo, porque a gente vive governos que não se entendem, que a cada hora diz, vai abrir agora, não, vai abrir depois, não vai abrir, não quero que abra, não abre, não abre, chegou aqui relatório da Fiocruz, Ministério Público, não vai abrir. E a gente fica nessa expectativa que eu chamo de ameaça, né? A gente vive uma ameaça constante de abertura, de reabertura, que faz a gente vivenciar muita insegurança, né? Assim, muitas tensões, medo. Eu acho que a gente tem que ter coragem de falar de medo. A gente vive numa cultura emocional que a gente não pode dizer o que a gente está sentindo de verdade, porque a gente fica com medo de ser considerado fraco, ou enfim, né, de sofrer um preconceito, porque a gente está dizendo que a gente está sentindo alguma coisa que não é o padrão, né? Porque se pergunta, oi, tudo bem? O que a gente responde? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bem. Então tem que estar tudo bem. Isso é impossível. A gente vive numa sociedade que se você responde, não, olha, não está tudo bem, não. A pessoa não vai saber nem o que responder, né? Porque a gente não está acostumado, a gente não quer saber de verdade como o outro está, né? Isso é uma coisa muito séria da nossa cultura, que a gente precisa tentar repensar esse padrão cultural e emocional que a gente tem, né? Então, assim, poder dizer, não, eu tô com medo de voltar a trabalhar em escola, eu tô me sentindo insegura, eu tô tensa, eu tô assustada, tem gente que está adquirindo síndrome do pânico, irritabilidade, depressão, e tem uma pesquisa recente que está dizendo que uma segunda onda do Covid ou uma pandemia oculta são os transtornos psicológicos que estão vindo nesse bojo.
porque a gente está preocupado só com a saúde física, que é legítimo, é absolutamente legítimo. A gente está com medo de sofrer, a gente vê que as pessoas sofrem e morrem dessa doença tão terrível. Mas a gente esquece dessa pandemia oculta, que são os transtornos emocionais que a gente vive, e que são legítimos, né? Só que a gente historicamente tende a não olhar para isso, né? A gente vai empurrando, vai jogando para frente, vai participando da reunião, vai dando conta da vida prática, né? Só que foi o que eu falei lá atrás, o preço vem, a conta vem, o corpo vai gritar uma hora, vai derrubar a gente de enxaqueca, vai derrubar a gente, a gente não vai conseguir dormir, vai ter insônia, vai travar aqui, vai travar o pescoço, alguma coisa vai aparecer, né? Então, assim, esse conceito de retorno iminente me ocorreu assim de uma forma muito sensível, porque a gente vive, é como se a gente vivesse esse retorno já o tempo todo, né? Porque a gente parece que vive pronto na expectativa desse retorno. E tem uma analogia que eu sinto muito, que é a da panela de pressão, assim, sabe? Assim, a gente está dentro das nossas casas, em isolamento, se cuidando, a gente precisa exercer o direito de querer preservar a nossa vida, né? E estamos aqui, né? E vivendo tensão, óbvio, né? Então, quando a gente faz usa a panela de pressão, antes da gente abrir a tampa, a gente deixa sair a fumacinha, deixa a fumaça sair para poder abrir. E a gente, que preparo que os professores vão ter para saírem de suas casas e voltarem para a escola, sabe? Vai ter uma despressurização desse professor, sabe? Eu fico me imaginando assim, eu estou aqui na minha casa, se me jogarem agora na Rua da Alfândega, com um monte de gente, eu acho que eu vou desmaiar, vou passar mal ali, porque a gente está num outro momento, né? Quem pode, naturalmente, né? Então, assim, eu acho que o cuidado com o corpo e com o emocional desses docentes, quando eles voltarem para o trabalho, é fundamental escutá-los, eles poderem falar o que eles sentem, com verdade, sem medo de dizer o que eles sentem, com muita verdade, sabe? E trabalharem o corpo desse profissional, né? Então, assim, eu acho que esse retorno iminente já é por si só um fator de muita atenção, né? E aí, agora eu queria propor para vocês que a gente refletisse, que a gente problematizasse sobre os possíveis impactos socioafetivos em crianças e adultos num retorno. Para isso, para a gente pensar essa questão do retorno, né? Assim, a gente tem olhado na perspectiva de saúde pública, a gente tem olhado na perspectiva de donos de escola, a gente tem olhado na perspectiva das famílias, a gente tem pensado sobre isso na perspectiva de sindicatos diversos, do ponto de vista político, de vários pontos de vista, né? Médico, estrutural também, né? Todos esses pontos de vista são importantes, mas eu queria propor o exercício da gente convidar uma parte da sociedade que é a mais afetada com esse retorno, além de nós, professores, naturalmente, que são as crianças, né? O que as crianças diriam, o que as crianças teriam a nos dizer sobre um retorno nesse momento, né? Visto que as crianças não falam, eu quero convidá-los a deixar de lado toda essa perspectiva das famílias, dos professores, dos diretores, dos sindicatos, dos protocolos de saúde nesse momento, e que a gente exercite olhar para esse momento com olhos de criança, do ponto de vista delas, tá? Com empatia, buscando essa empatia. E aí, tentando fazer esse exercício, me ocorreram duas motivações, né? Refletindo sobre isso, um cenário que eu projetei, né? Me ocorreram duas motivações das crianças, né? Uma delas seria das crianças que não querem ir para a escola, que estão em casa com as famílias há meses, há muitos meses, talvez nunca tenham ficado tanto tempo em casa com suas famílias, né, com as suas referências, e
Também, como a gente teve um período muito pequeno do início do ano, muitas crianças, talvez, principalmente as pequenas, talvez não tenham construído laços de vínculo consistentes com os professores da sua turma, né? E precisariam de um trabalho de adaptação muito grande nesse sentido, né? Mas, de todo modo, assim, primeiro eu queria que a gente refletisse do ponto de vista das crianças que não querem voltar. Vou pegar uma água aqui, só um minutinho. Que não gostariam de voltar, né? Como seria essa resistência? Esse trabalho as escolas teriam que fazer de acolhimento para essas crianças que demonstrassem essa insegurança e essa resistência. Que qualidade de trabalho afetivo que esses professores poderiam fazer nesse contexto, né? Porque a gente sabe que o período de integração de uma criança na escola exige do profissional de corpo inteiro. A gente se dedica emocionalmente, corporalmente, com colo, né? Com olhar, com todas as expressões possíveis do nosso corpo, porque as crianças pequenas são muito sensíveis às expressões do nosso corpo, à nossa linguagem corporal. Né? E que tensão que a gente também, por outro lado, talvez não estivesse passando para essas crianças, né? Porque a gente talvez estivesse tenso, mas eu vou chegar nos professores depois. Uma outra coisa, criança pequena chora, criança que está insegura chora muito. E a quantidade de fluidos que saem de um choro de uma criança, catarro, baba, são tantas secreções exaladas por uma criança que chora, né? E que o professor, como é que ele faria dentro, seguindo esses protocolos de segurança? Poderia acolher esse choro? Como seria isso, né? Corporalmente, enfim. Então, eu acho importante a gente pensar nesse contexto, né? Se esse encontro seria um reencontro positivo ou negativo, porque muito se veicula assim, né? Eu tenho escutado às vezes, não, porque as crianças precisam voltar, porque elas vão brincar e tal. Mas será que esse reencontro vai acontecer dessa forma que a gente está idealizando, né? Vamos tentar trazer isso para o real. Uma segunda motivação que eu acho interessante a gente discutir aqui bom, tem uma outra questão aqui que eu acho importante também, que é a questão dos rodízios, pensando nessa questão da adaptação, porque muitas escolas estariam com essa proposta de fazer rodízio, né? O que, por um lado, no âmbito da saúde pública é positivo, entre aspas, né? Porque diminui a aglomeração, mas, por outro lado, também, essa inconstância desse processo da adaptação não favorece esse percurso de integração da criança, de construção de vínculo, enfim, né? E outra coisa, não poderia ter nenhuma referência familiar nesse momento de reintegração das crianças que precisassem de adaptação. Não vai poder ter uma mãe, um pai, uma avó. Imagina, aquele cenário que a gente vivencia em tempos normais, isso não vai acontecer, então ficaria tudo nas costas do profissional, de fato, né? Enfim. Agora, pensando numa outra perspectiva, nas crianças que estão sentindo muito falta da escola, que querem voltar para rever os amigos, para rever os professores, rever os espaços, o escorrega, a sala de artes, enfim, o que seja, né? A escola de que essas crianças estão saudosas não seria a escola encontrada por elas nesse retorno, né? A escola não é o espaço físico somente, uma escola tem vida. E o que dá vida a uma escola são os sujeitos que nela habitam, que pulsam de afetividade, que vivem, se encontram... Mariana, olha, assim, desculpa interromper esse comentário aqui que a Débora colocou. Sabemos de criança que passa na frente da escola para aliviar a saudade. Aí eu achei interessante, porque é um comentário que Sim. Acho que acaba mostrando um pouquinho. A criança está com saudade, né, Débora, da escola, mas a escola que ela vai encontrar não é a expectativa que ela tem, né? Pode ter um contraste ali, uma tensão entre expectativa e realidade muito grande, né? As crianças estão com saudade das escolas, os professores também estão com saudade das escolas, né? Com certeza preferiam 1000 vezes estar nas escolas do que estarem fazendo aquele trabalho remoto, no computador, enfim, né?
Mas é algo que a gente precisa refletir sobre, né? Então, assim, pegando essa fala da Débora, né? Uma criança que está com saudade da escola, a expectativa de uma criança dessa, que não tem ideia dos protocolos de segurança sanitários, ela não tem conhecimento disso, ela não tem entendimento disso, né? Então, assim, a gente pensa que a criança vai chegar, vai ter um abraço apertado nos amigos, nos funcionários, vão se aproximar para brincadeiras, para conversar, para compartilhar brinquedo, para mostrar brinquedo, para lanchar junto, para brincar no pátio, para ler livros juntos, fazer pintura coletiva, jogar bola, vivenciar o cotidiano de corpo inteiro e com a afetividade que acompanha esse cotidiano, que é o que em tempos normais, isso poderia acontecer, né? Geralmente é o que acontece. Mas, ao contrário disso, se a gente for seguir à risca os protocolos de segurança que estão sendo orientados, a realidade que elas encontrariam seria a necessidade de distanciamento de metros um do outro, com inclusive muitas escolas falam de marcar no chão um espaço para a criança ficar ali. A gente sabe, por um lado, né, essa coisa de marcar no chão é uma coisa, para mim é uma coisa tão fora da realidade, porque a gente sabe que a criança, ela primeiro que ela transgride por natureza, o que é muito saudável. Ela está testando os limites, ela testa os limites afetivos, relacionais e físicos também, né? Então, assim, quem achar que, de fato, a criança vai ficar ali numa marcação, não conhece criança, isso não é real. E se ficar, e caso fique, a que custo de controle corporal essa criança vai ficar, né? O Valon ensina para gente que a criança não tem amadurecimento neurológico para ter esse autocontrole, para ter esse controle do movimento dela, como a gente muitas vezes exige até os 6 anos. Então, ela não consegue ficar sentada por muito tempo. Ela precisa de se movimentar, ela tem necessidade, ela tem desejo de movimento. Ela não vai conseguir ficar restrita a um espaço determinado, né? Então, contenção dos movimentos, contenção das aproximações afetivas, desse impulso de ir em direção ao outro, isso provavelmente vai ser contido, né? De brincadeiras Mariana, coletivas. só para contribuir, eu ouvi não sei se procede, em algumas falas, alguns textos, dizendo ainda que a possibilidade, assim, de falar, olha, cada criança leva o seu brinquedo, ou vai ter que ter um brinquedo para cada criança, porque não vai haver troca, né? Então, assim, como que é isso? Como que a gente pode pensar, seja a idade que for, né? E aí a gente pode falar até do quinto, do nono ano das crianças que até o celular como um brinquedo, ele roda a sala inteira. Então, assim, como que você vai pensar um retorno onde você vai falar, não, você vai dar a oportunidade de ter um brinquedo, mas aquele brinquedo só fica com aquela criança. Ela não pode fazer uma troca, ela não vai poder ter nenhum contato com o brinquedo do outro. É bem complicado, né? Não, e o brinquedo, ele é um mediador de relação, de encontro, né? O brinquedo, ele integra as crianças, né? De certa forma, né? Então, assim, o exemplo do brinquedo, ele ilustra como os encontros, né? E as relações sociais podem ser afetadas nisso, né? Assim, parece que a gente faria um trabalho de socialização reverso. Em todo o trabalho de educação social que a gente se propõe a fazer, a gente estaria fazendo o contrário, a gente estaria, né, deseducando, não sei se a gente pode falar assim, mas ensinando ou criando contextos de aprendizagem sociais ao contrário, né? Enfim. E outra coisa que eu acho que seria muito penoso nesse cenário para as crianças seria esse controle e vigilância dos gestos delas constantes. Elas teriam seus atos constantemente vigiados, controlados, elas estariam isoladas, mesmo que em coletividade, se cada um tiver no seu círculo ou no seu quadradinho ali, elas estariam isoladas em coletividade, né? Assim, o quão frustrante isso pode ser para as crianças, né? Uma outra questão também que eu acho importante a gente pensar é que as crianças não vão ver sorrisos. A gente está de máscara. Então, elas não veriam
Desculpa, é que eu fui ler aqui o que a Sueli escreveu. Não, não poderia dar. E isso, Sueli, que você está trazendo, é uma coisa interessante. Por quê? Muitas famílias estão dizendo, tem que abrir a escola, porque na escola elas vão brincar, elas estão precisando brincar com os amigos. Então, as famílias muitas vezes estão idealizando um contexto afetivo que foi exatamente isso que você pontuou, que a escola não vai conseguir dar conta, né? Enfim. Então, assim, eu acho que a questão do sorriso é uma questão importante, e eu quero encerrar a minha fala eu já ia pedir para eu ia fazer o papel de mediador, ia falar, Mariana. Não, então, bem rapidamente, que depois a gente retoma, mas só para a gente pensar também que todo esse contexto de repressão, de controle, vai ter um agente, que é o professor. Então, o professor, ele teria que trabalhar em constante vigilância, em constante controle, e teria sob seus ombros uma responsabilidade nunca antes imaginada, que é a responsabilidade de não permitir que as crianças se contagiem, se adoeçam, né, e não contaminem a todos. Então, assim, é uma responsabilidade muito pesada nas costas dos professores, que, de fato, era o que seria o que acontecer, né? E eu fiquei pensando também, assim, como se dariam as práticas educativas protocolares, né? Ou seja, planejadas a partir das diretrizes, dos protocolos, né? Como seria um planejamento? Um planejamento que as crianças ficariam... O professor pensaria, sei lá, num objeto, num brinquedo, num bloco, não sei, e a criança passaria a tarde sentadinha ali, mexendo naquilo. Isso não é real, né? Um planejamento estritamente diretivo, orientado, controlado, né? E o quão penoso isso pode ser para um professor, como é tenso isso também, né? Mas é isso. Então, assim, só para fechar, eu penso no seguinte, assim, que eu acho que os protocolos de segurança física, eles deviam ser planejados também, buscando um olhar para a segurança emocional e afetiva, porque o quão inseguro emocionalmente pode se configurar um cenário desse, né, para uma criança, e pensar que a saúde mental e a saúde corporal são importantes nesse contexto, né? Vamos lá, então a gente vai agora, Michele se apresenta aí para o pessoal, a gente bateu já mais de 70 pessoas assistindo online. Olá, gente, boa noite. Eu sou Michele. O Felipe já meio que me apresentou, né? Mas só fazer uma rápida apresentação. Eu sou professora da Rede do Rio há 18 anos, desde 2002, e atuo como diretora adjunta de uma unidade, né? E sou do grupo de pesquisa Frestas, que é da Unirio, que tem como princípio estudar a formação desse educador da educação infantil, né, por meio das artes, do corpo, das sensibilidades. E esse tema tem, né, tudo a ver com o que a gente está estudando. E para essa fala eu trouxe um pouco, ancorando tudo que a Mariana já falou, a questão das diretrizes, né? Então, eu trago esse documento que é mandatório, que é norteador, né, pelo qual nós, professores, nos orientamos para pensar esse trabalho com as crianças, e o quanto ele vem firmando essa posição que a Mariana coloca, que é contrária a esse movimento do que a gente vai precisar fazer nesse retorno com as crianças. E aí eu concordo com o Felipe, que para além da educação infantil, né, eu acho que, iniciando por interações e brincadeiras, que são o eixo desse currículo, para mim, interações e brincadeiras, elas permeiam todas as etapas, né? Uma criança do 5º ano, ela precisa desse movimento de interação e brincadeira para essa aprendizagem, né? Se você não tem esse contato, essa interação, e não acontece de uma forma lúdica, isso também não atinge a criança, né? E quanto isso é importante para todos. E eu me pergunto muito, assim, acho que tudo isso gira muito em torno da seguinte questão, que foi o que me motivou a ir pensando nessa fala que eu vou trazer. Que concepções de crianças, infâncias e educação a gente tem? Eu acho que partindo disso, é que a gente vai poder pensar, né, nessas práticas de retorno por essas perspectivas, né? Se você entende as crianças, as infâncias e a educação como esse movimento de interação, de relação, de contato, né, de afetividade, de movimento,
de criança autônoma, você não consegue pensar em práticas que controlam, que coíbem, que o tempo todo você fica sob constante vigilância, né? E aí, você pegando os documentos, você vê o quanto isso é afirmado. Então, já no início das diretrizes, na página 12, ele já vem falando sobre criança. O que é criança, né? Qual é a concepção de criança que essa diretriz está assumindo? E ele traz a criança como esse sujeito histórico e de direitos que vão se constituir nas interações. Então, você já começa por aí, né? A criança se constitui, e a gente também, ao longo do tempo, você vai se modificando, né? E se constituindo pelas interações. Que uma prática em que você tem que ficar num quadrado de 4 metros, afastado do seu colega, você não está fazendo, né? Que você não pode encostar no outro, ou que se você, claro, que vai acontecer, mas você imediatamente se desinfeta todo de álcool em gel, morrendo de medo de pegar um vírus, né? Que qualidade de interação é essa que você está propondo? Né? Porque coisas vão acontecer. O que acontece quando uma criança, de repente, vem e te abraça? Que tipo de relação vai ser estabelecida? Né? Num primeiro momento, você vai ter o ímpeto de brecar, de segurar, de falar, não pode, não podemos abraçar? Que impactos psicológicos, emocionais e sociais isso traz para o outro e para você? Né? Porque a gente está nessa pressão e, às vezes, por instinto, você vai conter. Mas também eu acredito que você vai ficar o tempo todo se cobrando disso. Né? São crianças. Né? O quanto também esse movimento do dia a dia vai ser extremamente desgastante e exaustivo emocionalmente para todo mundo. Né? De você ter que estar o tempo todo se policiando, se contendo, que você tem o tempo... Quando a gente vai à rua, né? Muitos falaram aqui nos comentários, né? Quando você vai à rua, Mariana, se eu estiver na alfândega, eu acho que eu desmaio. Você fica numa situação de tensão o tempo todo, né? Policiando os seus movimentos, pensando, não posso, vai a mão na boca, não posso. E álcool gel para cá, álcool gel para lá. Imagina isso nesse movimento de uma instituição junto com um monte de outras pessoas, né? O quanto isso afeta, né? Porque, afinal de contas, a instituição, né, a escola, ela é esse movimento, né? Ela é essa relação, né? Ela é esse encontro, né? E o quanto trazer isso nessa perspectiva de contenção está negando esse tipo de educação. A gente está retomando uma ideia de educação que a gente está querendo acabar, né? Que a gente está querendo esquecer de anos e anos de uma educação que é um atrás do outro, né? Ali naquela contenção com o outro, levanta dedo, né, para falar que você tem toda uma questão com os movimentos, e a gente está querendo romper com isso. Né? A educação infantil tem conseguido, né? Estava conseguindo se desvencilhar dessa questão da assistência, né? dessa questão de ter essa contenção, e agora a gente está justamente voltando, né? O quão prejudicial é dizer para essa criança, olha, você não pode abraçar, você não pode beijar, né? Você não pode encostar no seu colega, você não pode compartilhar, que são verbos que fazem parte do cotidiano da educação, né? Em qualquer instância, mas principalmente na educação infantil. Né? Então, e aí, continuando, quando você pensa nas concepções de proposta pedagógica que as diretrizes trazem, ela vem falando de uma ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Né? Então, como vai ser essa ampliação, possibilitando a convivência entre crianças e adultos? Conviver é estar junto. E estar junto não é estar a 4 metros de circunscrição dividido de 1 metro para o outro, né? E uma vez na semana, como já disse a Mariana, nessa questão de um possível rodízio, né? Então, eu convivo com você hoje, aí eu vou passar 6 dias fora para daqui a pouco eu estar na escola de novo com aquele mesmo grupo de crianças, porque a ideia é que você não faça modificações, até para você conter, né, uma possível proliferação da doença. Então, são aquelas 4, 5, 3, sei lá quantas que vão ser ali as medidas, né? Mas aquelas crianças, aquele mesmo grupo de crianças, sempre, uma vez a cada 6 dias, né? Isso é uma convivência,
né? Até que ponto isso está trazendo realmente essa ampliação de saberes e conhecimentos das crianças, né? Possibilidades de vivências da infância, né? O que é a vivência da infância? O que é próprio à infância? Né? Essa contenção de movimento ela não é próprio da infância. Né? Você não poder encostar em alguém não é próprio da infância. Né? Assim, a criança, é claro que em alguma medida ela entende o que está acontecendo, né? Até porque você conversa, em algum momento a escola sumiu. E aí, para a criança, você vai ter que explicar por que a escola some, né? De repente ela para de ir. Mas esses cuidados, né? Essas regras de ouro, né? Que a gente precisa ter, não fazem parte dessa constituição dessa criança. E não vão fazer da mesma forma que fizeram para a gente. De uma hora para outra, a gente foi obrigado. E aí você entra nesse módulo, né, de tensão. Isso não vai fazer parte da criança de uma hora para outra. Né? E o quão prejudicial será fazer também parte da criança de uma hora para outra. Né? A gente traz também nas diretrizes essa ideia de um rompimento de relações. Você tem ali na página 17 que a criança vai construir novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, então com a brincadeira. Como é que você brinca sozinho? O tempo todo sozinho, brincando com o seu brinquedo, o brinquedo que você levou da sua casa. Né? Com a democracia, com a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação. A gente não vai estar rompendo com relações de dominação, muito pelo contrário, a gente vai estar reforçando. Né? Porque você vai estar o tempo todo tendo que dizer para a criança, não pode, não encosta, não vai, não levanta. Né? O que para uma criança na educação infantil, gente, é praticamente impossível. Senta, vai ser o dia inteiro. E isso é cansativo. Na verdade, para qualquer criança. Para todo mundo, sim. Para qualquer criança. E para criança de educação infantil. Para qualquer pessoa, né? Michele, vamos colocar no lugar da criança. Imagina alguém dizendo para a gente o tempo todo, dizendo com o que a gente vai mexer, o tempo que vai ser, né? Enfim, sim. Como é tenso, como desgastante para todo mundo. É um desgaste, né? Porque você está nessa posição, né? E a gente fica sem saber como agir. E a gente vê que a gente está cansado, né? Quem não está cansado de estar nesse formato e nessa contenção, quem não se cansa ao ir na rua, o dia que você tem que ir à rua por algum motivo, é o dia que você volta exausto. Você, teoricamente, entre aspas, não fez nada. Você foi ao mercado, você saiu da sua casa, lá com toda a sua proteção, entrou, de repente, dentro de um carro, com toda a sua proteção, entra no mercado, que você vai comprar 3 itens, né? Digamos, acabou, já estou há 15 dias e tenho que ir. Você volta exaurido. Porque você fica nessa tensão o tempo todo. Alguém vai me encostar, alguém me botou a mão, e é o álcool, e a bolsa. E quando você chega em casa é outro processo. É roupa toda para lavar, tomar banho, desinfectar tudo, joga álcool ou lava. Então, assim, é um processo que é extremamente desgastante. O dia que você faz isso, parece que você trabalhou o mês inteiro, né? Com 2 horas que você vai na rua por algum motivo. Realmente é muito estressante. Então, você imagina esse movimento de conter o tempo todo, né? Que não vai ter como dar um respiro. Você não tem como fingir que você não viu, porque você tem que controlar para que uma criança não encoste na outra, para que uma criança não pegue o que é do outro, para que ela, enquanto você virou as costas, ele pegou o brinquedo do colega, aquele estresse, vamos jogar álcool em tudo, né? Todo esse processo, isso é muito desgastante. Né? E aí a gente consegue, né? Objetivos da proposta pedagógica. Quais são os objetivos da proposta pedagógica do trabalho com as crianças? Né? São essas diferentes linguagens, as diferentes aprendizagens, a liberdade, confiança. Né? Como é que você estabelece vínculos de confiança a partir do momento que você não pode encostar, você não pode estar junto, você não pode estar perto, né? A criança de lá, a criança caiu, a criança se machucou. Como a Mariana falou, a criança chegou chorando naquele dia, está mais sensível. Como você acolhe sem encostar? E, Michele, é como se o outro fosse uma ameaça constante, sim, né? Sim. É como se a outra criança fosse sempre ser uma ameaça. E a própria criança pode se sentir como uma ameaça também, né? Não encosta nele. Né? Por que eu fiz, né? A minha filha às vezes fala para mim, não, mamãe, eu não tô com a gripe. Eu não tô com resfriado. Eu fico imaginando
o impacto negativo para uma criança ouvir da outra, né? Uma criança de 2 anos, 3 anos, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, e alguém vira assim, tipo, afasta, não me encosta. Você imagina, a gente é adulto, imagine você, a gente não imaginando viver o que a gente está vivendo. Você querer, no calor da emoção, você encontra alguém que você gosta muito e você quer dar um abraço, porque você esquece do que você está vivendo, porque a gente acaba... Quantas vezes a gente encontrou alguém nesse momento que a gente esqueceu e foi lá quase para encostar? Aí imagina para a criança, não, sai daqui. Né? É bem complicado. Imagina... Aí isso que eu acho que é o fundamental a gente pensar. Olha o quão isso vai ser frustrante, né, e vai abalar essa criança, do ponto de vista... quanto tempo você vai levar para se desvencilhar disso depois? Porque, para a gente, uma hora você vai botar na sua cabeça assim, não, uma hora acabou. Passou, entre aspas, né? Passou, melhorou. Você automaticamente, aos poucos, você vai voltando. Mas o quanto isso para a criança, de repente, entender que agora já pode, ou o que aconteceu para não poder, de repente... O quanto isso não é tão fácil, né? Não é tão simples para uma criança entender e perceber essas questões, né? Quantas marcas vão ficar para que isso aconteça, né? E as diretrizes, elas falam, Michele, de trabalho coletivo, né? É o tempo todo coletivo. É individual, mas ele é coletivo. E aí, como esse coletivo que é distante, como esse coletivo a 1 metro, 2 metros de distância, com 3 crianças, 4 crianças, né? O quanto é importante o deslocamento, o movimento amplo, ele vem trazendo isso, né? Você não dividir as dimensões expressivo, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural. Como você não faz essa divisão a partir do momento em que você diz que uma criança não pode encostar na outra, que uma criança não pode se relacionar de forma próxima e coletiva da outra, que ela não pode partilhar experiências ali próximas da outra? Como que você tá garantindo essa indivisibilidade? Não está, né? Como você garante esses deslocamentos? Porque imagina, se isso já é difícil de pensar num espaço de uma sala de referência, você imagina num pátio. Não é simples, né? Não é simples. Nós não temos esse hábito ainda de ter esse espaço como um terceiro educador mesmo, né? Como presente ali, de você trabalhar com esses espaços. Algumas escolas que tenham, por exemplo, a possibilidade de espaços abertos, desses deslocamentos entre os espaços da escola, né? Imagina a tensão de conter num espaço amplo, por exemplo, né? Se num espaço pequeno da sala de referência você já tem essas questões, você imagina num espaço amplo, que as crianças vão querer correr, vão querer pular, vão querer se encontrar, né? E aí, como que você contém isso? Que é mais difícil ainda, né? Mas está previsto, esses deslocamentos, eles fazem parte do que é criança e infância na educação infantil. Né? Então, como você amplia as experiências sensoriais, expressivas, essa movimentação ampla, como você faz isso nesse contexto? Né? E quais são os riscos disso não acontecer? Né? E, para além, eu acho que até quando você pensa a avaliação na educação infantil, né? A avaliação na educação infantil é por meio dos registros, dos múltiplos registros, mas você tem que observar de forma crítica e criativa as atividades e as brincadeiras e as interações. Quais interações? Quais atividades? Né? Então, a gente vai voltar para um modelo de registro que a gente também está querendo sair, que é aquele registro do que a criança sabe e do que a criança não sabe, e que não traz a vida dessa criança, que não traz as interações que ela passa, que não traz o cotidiano para o registro. Né? Então, você vai continuar registrando. A criança sabe cor, a criança não sabe isso, porque é o que você vai conseguir observar de uma cadeira, de um espaço que a criança vai estar confinada para aquilo. Né? O quanto que essas coisas do cotidiano elas não vão estar presentes, o quanto ir ao banheiro, o quanto tomar banho nas instituições que têm essa possibilidade, mas o quanto tomar banho
É um banho, muitas das vezes, coletivo. Crianças maiores, 3, 4 crianças ali juntas. Como? Não pode, não vai ter banho, não vai ter sono. A alimentação é totalmente separada, porque você não pode ter essa aglomeração naqueles espaços, né? Como você garante isso? Como é que a vida está pulsando nesse registro se a vida não vai estar pulsando nesse lugar, né? Vai ser um lugar do estático, do contido, da tensão o tempo todo. Então, eu acho que são questões que a gente tem que pensar, e aí, mesmo que a gente pense, né, a BNCC, com todas as restrições que cada um possa ter, com todas as polêmicas que cada um possa ter, a BNCC é um documento mandatório, e só de você olhar, e aí eu não vou me alongar, né, nisso até para poder terminar essa minha fala, mas de você olhar para os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Só de você olhar para os verbos, você já vê que eles não combinam com essa proposta, né? Que é conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se. Como você faz tudo isso sem o outro? Ou afastado do outro? Pegar todas essas palavras, pensar o retorno dessa forma, a gente troca todos esses verbos por um único, reprimir. Né? A escola vai passar a ser o lugar de repressão, né? Onde a gente vai estar ali para reprimir qualquer outro sentimento, qualquer outra ação que que não seja condizente com o protocolo sanitário. Né? Não faz sentido. E qual seria a identidade do trabalho docente nesse sentido, né? Qual seria o papel do professor, que é tão amplo, tão rico, se limitaria a ser um agente de controle e de vigilância, né? E de repressão. E o quão pesado é isso, desgastante emocionalmente para um professor ter que reprimir alegrias espontâneas, um movimento espontâneo. E a criança que um protocolo sanitário vislumbra, que é o papel do protocolo, tudo bem, né? Eu não estou criticando, eu estou problematizando. Que criança ideal é essa? Que não é uma criança real. Criança morde, gente. Tem crianças, a gente sabe que tem crianças que mordem pra caramba, criança que bate, criança que grita, tem crianças que nem adultos, cada um é de um jeito, cada criança é de um jeito. E além de tudo, as crianças têm necessidade de movimento. Esse protocolo, ele funcionaria não para um espaço com crianças, um espaço vivo, mas para um espaço de adultos que conseguem ter esse controle. E o quão injusto, não sei se eu estou usando uma palavra pesada, mas o quão injusto é mudar o papel do professor, do docente, para esse lugar de controle, sabe? O quão injusto é para uma pessoa que estudou tanto, se dedica tanto, para ficar nesse lugar, né? E que educação que vai acontecer, que a Michelle está trazendo. Eu acho que um resumo, né? Que trabalho educativo que vai acontecer? Qual é o sentido de uma abertura? Qual é o sentido, Mari, disso, né? O que eu tenho pensado, que a gente está falando aqui do ponto de vista da criança, e aí a gente pensar nesse profissional que também está sujeito a adoecer, né? Porque, assim, todas essas tensões que a gente pensa do ponto de vista da criança que a gente vai enfrentar, seja aqueles que estão empenhados, que pensam sim num retorno, mas imagine aquele professor que está preocupado, além disso, com o próprio emocional, né? Porque, assim, a gente já vive uma profissão onde diversos colegas adoecem por diversas causas, né? E como esse professor, né, pensa esse retorno, né? Hoje a gente tem professor ou que já pegou a doença, tem professor que perdeu entes queridos, tem professor ou que meramente assiste tudo isso que a gente está assistindo na TV e se apavora, que acredito que aconteceu conosco. Eu, nos 2 primeiros meses que a gente viveu isso, eu todo dia que eu ia dormir, eu dormia de uma forma que não era o que acontecia antes. Então, assim, e aí quando você falou naquela questão desse retorno iminente, que assim, parece que volta, mas não volta, parece que volta, mas não volta, o que vai acontecer com esse professor? Né? O que passa pela cabeça de um profissional que entende todo esse movimento que vai ser prejudicial para tudo aquilo que ele estava acostumado a desenvolver, né? E quando ele, além de tudo, além de ele
entender todos esses prejuízos para a criança quando ele também se vê como um ponto frágil nesse processo. Eu não estou bem, se eu voltar, eu vou adoecer, né? E isso precisa ser visto. Alguém precisa olhar por esse professor. E eu tive conversando com uma amiga e ela trouxe um dado que eu acho que também é importante, que isso também afeta as crianças, né? O quanto a pediatra dizendo para ela que para escolher um horário, ou então botar o bebê dentro do carro e dar uma volta para ele poder ver o mundo, para ele poder ver outras coisas, né? Que não aquelas pessoas que estão ali, porque tem crianças que ela está recebendo no consultório que estão com pânico de pessoas. Se não são as pessoas que estão no seu convívio diário, não pode a outra pessoa chegar perto que a criança entra em pânico, né? Nessa questão de não pode encostar, não pode pegar, não pode fazer, não pode ver ninguém. Você está isolado do mundo. O outro é uma ameaça, né? O outro é uma ameaça constante, né? Quanto isso é prejudicial, né? Esse outro ser uma ameaça. Né? Que ideia e que imagem de criança, que imagem de interação, que imagem de ser humano a gente está colocando para uma criança que está há pouco tempo nesse mundo, né? Que tipo de relação isso traz para a criança? E você falou uma coisa que eu penso muito também, Michele, que é que registros que ficam inscritos nesse corpo, né? O Freud fala, enfim. Ele disse que a memória inconsciente é a memória corporal. Então, os nossos registros mais profundos estão escritos no nosso corpo, sabe? Que sensações, que sentimentos, que emoções que a criança vai guardando, né? Que história, que memória que ela vai registrando no seu corpo e que desdobramento isso pode ter. E eu acho que a gente tem que discutir, problematizar também, porque assim, a gente escuta que tem criança que está em casa muito triste, que tem muitas famílias que estão muito, muito nervosas de ficar com seus filhos o dia inteiro. Eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos, me demanda ininterruptamente, é extremamente desgastada, eu estou exausta, mas assim, também a gente não pode idealizar que elas indo para a escola, nesse cenário que a gente trouxe, que a gente projetou aqui, baseado em todo o nosso conhecimento do corpo, das emoções, das interações, inclusive os documentos pedagógicos, que ir para a escola vai melhorar isso, né? A gente está vivendo um momento difícil, ponto. E as coisas que a gente está pesando na balança são decisões, são escolhas muito cruéis, né? Não tem nenhuma escolha que a gente fala, não, essa é boa. Não tem, todas as escolhas são muito difíceis, né? Então, assim, infelizmente, a gente... E aí eu acho, foi até que eu estava conversando num outro encontro que eu tive, assim, que eu acho que é importante a escola, ela se apropriar, se estruturar para trabalhar muito o mundo emocional, a dimensão emocional e afetiva das crianças no retorno, porque elas vão precisar de um trabalho muito cuidadoso nesse sentido, muito empático, muito acolhedor, né? Então, assim, eu acho que as escolas vão precisar pensar em, não protocolos, mas em estratégias de atuação que levem em conta e que talvez assumam essa dimensão como prioridade num retorno, né? Assim, da interação, da relação, das emoções, enfim, né? E você pensar também que é um momento de perdas, né? E a gente já tem dificuldade de trazer esse tipo de questão para dentro das instituições, né? Para dentro da vida. Muita gente tem dificuldade de falar sobre perdas com crianças, né? Como é que você explica que o vovô faleceu? Como é que você explica que o tio, o primo, enfim, quem da família... E a gente tem muitas notícias de parentes e de pessoas que se foram. E como você trabalha isso? Né? E eu acho que para o adulto está ainda mais difícil, porque o adulto não está conseguindo processar isso também. A gente não está conseguindo ter os nossos lutos, a gente não está conseguindo ter o nosso processo. Você não consegue enterrar uma pessoa. Você não consegue passar pelo seu processo de perda, né? Que exige ali
finalizar aquilo, né? Ter o enterro, ter o velório, as pessoas estarem ali, né? Ter aquela comoção em conjunto, porque nós somos seres coletivos, né? Então, ter esse processo todo, passar por isso, e aí guardar o seu luto, ter elaborar, né? Você está sendo atropelado por tudo isso, né? Você não está conseguindo processar. E aí tem uma criança no meio da história. Como você faz para explicar isso para uma criança? Né? E com a escola também, depois, as instituições vão acolher isso, né? Essas perdas de diversas frentes que aquela criança sofreu, e que normalmente ele não vai chegar para você, de repente, no primeiro dia e vai dizer, estou triste porque perdi o meu avô, porque perdi a minha avó. Ele não vai elaborar isso para você dessa forma, né? Quantos processos você vai ter que ter para que ele possa chegar nesse lugar? E eu falo isso assim com muita propriedade, porque eu tenho recebido contato de responsáveis para pensar como é que a gente lida com isso, né? Uma criança especial, e como é que a gente lida? Ela agora resolveu falar, já tem um tempo que o avô faleceu, e agora ela resolveu falar do avô, porque disse que está com saudade da escola, e aí agora ela resolveu falar do avô, e que é chato, a vida é chata, e começou a questionar a morte, né? Você às vezes acha que não tem a ver, mas quando você puxa o fio da meada, tá lá atrás. E como a gente lida com isso? Né? Como a gente traz isso para a escola, nesse cenário de tanta coisa, e tantos não pode, tantos não vai dar, não pode fazer, não é dessa forma. Né? Como é que isso se relaciona? E uma outra questão que eu também me coloco é até como vai ser esse processo também para as famílias. Né? Como é esse processo dessa criança que retorna para a instituição, né? E desse processo que passa também para as famílias, né? Você não consegue também acolher essas famílias, como a Mariana falou, você não consegue colocar a família para dentro da escola e dizer, não, fica aqui, espera um pouquinho, de repente daqui a pouco se acalma. Você não consegue. E a gente tem que levar em consideração que a gente parou no dia 13 de março, né? Dia 16 de março foi o dia do carnaval antes, né? A gente teve a gente teve um mês praticamente. As escolas atrasaram por conta da água, né? Que a gente teve a crise da água. Então, atrasou. Quando começou, a gente sabe, quem é da Prefeitura do Rio ou de qualquer outra escola mais... sabe da realidade que você não tem as crianças todas em fevereiro. Não. Né? A gente tem particularidades. Aí você já tem algumas, aí faz aquele processo. Daqui a pouco, carnaval. Aí já é um novo processo, porque você fica 10 dias em casa, você sabe que é um outro processo. Quando você retorna do carnaval, você sai da escola na sexta-feira, volta na segunda, e você já acorda, não voltamos mais. E agora, depois de 4 meses, quer dizer, como fica tudo isso, né, no meio do caminho? Michele, eu vejo muito a minha filha. Que talvez nós tínhamos crianças aí com 1 semana de aula. Porque assim, se a gente for pensar a quantidade quem é a referência de professor dela, né? Não, nenhuma. É do ano passado. Talvez as escolas, se voltassem agora, teriam que voltar com o professor do ano passado, que aí não teria que fazer uma adaptação, não sei. Mas a minha filha, por exemplo, ela ainda fala da professora do ano passado, né? Ela ainda não tem a referência da professora um vínculo forte desse ano, né? A fala da Michele me fez lembrar uma coisa que eu acho que as escolas vão ter que aprender a lidar, vão ter que legitimar, é que a formação do professor, ela não é só teórica. Isso não dá conta. Então, a Michele falou uma coisa muito, muito séria. A gente foi atropelado por isso tudo e a gente não está conseguindo elaborar, porque a gente não conseguiu parar a nossa vida toda hora vindo demanda e reunião online, enfim. Então, está preocupado, a gente não é uma máquina, isso não vai embora de uma hora para outra. A partir do momento que chegarem para a gente falarem assim, vacinou todo mundo, está todo mundo maravilhoso, que a gente vai sair andando. Tem gente que vai cair de exaustão, porque aí vai conseguir relaxar também, sabe? Então, eu acredito que tem muita gente, vai ter, eu falo porque eu já senti isso pessoalmente, de estar num nível de tensão por determinada situação que eu estava vivendo, que me exigia ali, e quando a coisa se resolveu,
Eu dormia o dia inteiro. Eu fiquei me segurando no estado ali para não desabar. Não, só para eu concluir, desculpa, Felipe. Tá. Não, pode falar. Não, só para eu concluir, que quando a gente retornar para as escolas, que as escolas vão precisar estruturar um trabalho de cuidado emocional com as crianças, mas antes com os professores. Essa formação, para essa volta, do meu ponto de vista, ela vai precisar passar por uma formação emocional e corporal dos professores, porque não tem como achar que a gente vai voltar, ai, que lindo, oi, gente, oi, criança. Não tem como, a gente é de pessoa, sabe? Nós somos pessoas, seres humanos afetivos, sensíveis, né, verdadeiros. A relação com a criança, ela precisa ser uma relação autêntica e verdadeira, né, até para passar confiança, que é uma palavra-chave que a Michele trouxe, e as escolas vão precisar assumir, descobrir estratégias de trabalho, de formação, de acolhimento corporal e emocional desses docentes antes de voltar. A bem da verdade, eu acho que isso já deveria estar acontecendo de alguma medida. Com certeza, né? Porque... Não, eu acho que agora, né, Michele, eu sinto que as escolas estão pecando por não estarem trabalhando agora isso com os professores, porque é o corpo de trabalho dos professores, né? Os professores precisariam ter esses espaços, esse cuidado emocional, inclusive pode ser considerado uma estratégia mercadológica, porque nós precisamos estar bem, os professores precisam estar bem, porque senão não tem como fazer um trabalho de qualidade, né? Não, e aí eu acho que essa questão da saúde do professor, Mari, infelizmente, a minha preocupação é que a própria educação, de uma forma bem ampla, ela não veja ela como responsável por isso. Ah, não, olha só, eu estou aqui, eu tenho que cuidar do pedagógico. Então, assim, seja o profissional da escola pública, não. Então, olha só, a Secretaria de Saúde tem que se virar ali e montar algum programa. Ah, você é da escola privada? Vai buscar o seu apoio num psicólogo, num psiquiatra, seja lá. Então, assim, eu acho que a escola tem que começar a pensar, né? E não pensar só na formação para o professor fazer um vídeo melhor, ou a formação para o professor saber preparar o material, nada disso, não. Né? Ele tem que começar a pensar do ponto de vista emocional, porque assim, quando a Michele fala de perda, né, que essa criança ela não está acostumada a lidar com a perda, a forma como é tratada a perda em relação à criança, nós também somos assim, né? Então assim, quantos de nós adultos não sabemos lidar com a perda? Imagine quantas sensações nós não passamos nesse momento quando um familiar nosso amanhece com febre, ou quando um familiar nosso está tossindo e ele é grupo de risco e você entra em desespero. Então, assim, é porque a gente não sabe lidar com a perda também. E aí, vai botar nas nossas costas, né? Vai ser nas costas do professor que ele vai lidar com essa criança, né? Com esses alunos e fazer com que eles aprendam a lidar com esse processo, quando nem ele sabe, né? É bem complicado, né? Não, e a gente não é compartimentalizado, né? A gente também tem que entender isso. A gente não é compartimentalizado. A gente está num processo, acho que agora mais do que nunca, integral, né? Porque você não consegue mais ser a mãe, a professora, a dona de casa, a esposa. Você não é tudo junto. Você acorda em todas essas funções ao mesmo tempo. E você vai dormir com todas essas funções ao mesmo tempo, num processo que parece um looping, né? Que não fecha. Então, assim, você faz comida ouvindo a live. Você lava a roupa, bota a roupa para lavar, respondendo um e-mail, né? E áudio. E eu tenho uma filha de 2 anos, eu tenho uma filha de 18, 17 e uma de 2 anos. A de 2 anos, ela pega o telefone dela de ficção e manda áudios. E da onde sai os áudios que ela manda? Não é de uma televisão, não. É porque a mãe dela tá andando pela casa e bota um negócio para fazer e tá. Não, assim, não. E manda áudio, porque o áudio ainda é mais fácil do que digitar, né? Então a criança começa, ela manda áudio, ela manda dar beijocas, que nem a mãe dela fala. Então, assim, as referências que tem, né? Você faz tudo junto ao mesmo tempo. Você não senta no computador, dificilmente, assim,
eu, pelo menos, não conheço, mas um professor que sente ali naquele horário, não. Então, de 8 às 2, de 8 às 3h30, eu sou o professor. Então, eu estou aqui, vou planejar as minhas aulas. O mundo acabou, a comida não está pronta, a roupa não foi para lavar, a casa está um transtorno, mas você ignora tudo. Sim. E senta aqui, agora você é professor. Não, então agora 3h30 acabou o meu horário, levanta, agora eu sou outra. Sabe, não tem, você tá... É tudo atropelado, né, Michele? É tudo atropelado. E a gente está vivendo assim. Se você não tem uma rede de apoio... A gente está vivendo uma desorganização. Na verdade, não tem como a gente estar organizado, né? E foi até o que a Michele estava falando antes da gente começar, né, Michele? Que a gente sempre precisou ter essa organização na nossa vida, né? Só que a gente não tem como ter agora... Né? A gente não está conseguindo controlar, né? Eu ouvi umas lives com umas psicólogas falando a respeito disso. O quanto essa pandemia ela mexe com algo que é estruturante do ser humano, que é um controle. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? É isso. Você acorda com uma gripe, para quem tem. Eu tenho sinusite. Então, o tempo esfriou, eu durmo no ventilador, no dia seguinte eu estou fungando. Mas você já entra numa neurose que você está fungando ou você está vítima de alguma coisa. Uma criança eu já tive Covid mais 5 vezes. Uma criança de 2 anos em casa é motivo de muitas febres, né? Um dente que nasceu, uma diarreia com alguma coisa que comeu... Vários motivos. Mas a criança ficou com febre, você entra num estado de pânico. Em parafuso. Né? Em parafuso, porque você não tem controle. E sabe o que acontece? A gente tem muito preconceito com emoções difíceis, né? Tipo, medo, raiva. Dificilmente alguém fala, eu tive raiva, ou eu tive inveja, né? Dificilmente alguém assume isso, né? Como uma coisa legítima do ser humano, aí o que a gente faz com isso é que a gente decide, né? Se eu vou alimentar essa raiva ou se eu vou reconhecer e trabalhar isso, por exemplo, né? Mas, assim, o fato é que a gente precisa perceber e dar conta, e se dar conta, que os transtornos psicológicos vão acontecer, estão acontecendo cada vez mais, síndrome do pânico. Várias pessoas que eu conheço falaram para mim que tiveram síndrome do pânico, já tiveram há mais tempo e que voltaram a ter síndrome do pânico, depressão, várias coisas, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que legitimar isso tudo, e tem uma coisa que eu venho pensando muito, que é o seguinte: a gente está em isolamento desde março, e o que a gente espera, de certa forma, né, é que a escola não volte agora, nem tão cedo. Então, a gente tem uma perspectiva e uma previsão de ficar mais tempo ainda isolado. E quanto mais isso se estende, o que eu sinto assim é que quanto mais perto a gente estiver da vacina, se Deus quiser, em breve, mas quanto mais o tempo for passando, mais esgotado a gente vai estar, né? E essa exigência de retorno, essa ameaça de retorno, deixa todos muito tensos, né? Então, assim, reforça esse lugar. Então, foi isso que eu não sei, não lembro se o Felipe ou a Michele que falou, mas que as escolas já poderiam estar fazendo um trabalho voltado para os professores, dentro do limite de uma escola, não é para fazer terapia, ninguém está querendo que faça terapia, mas minimamente que a gente possa dizer, né, lá na Assembleia do Sindicato, eu falei isso, a gente está com medo de dizer para a escola que a gente está com medo, né, porque a gente se sente inseguro, porque tem escola que não lida bem com isso, né? Se você for ver... Eu acho que é se colocar nesse lugar de que você está... não é ruim você falar que você não está dando conta, né? De você poder falar disso, né? Porque quando você diz, eu estou com síndrome do pânico, ou eu tenho uma crise de ansiedade, a tendência é você não querer falar sobre isso, porque você não sabe como o outro vai receber isso, né? De repente, não, vão me julgar, né? E o quanto isso tem que ter um lugar de legitimado e de acolhimento nesse grupo, né? O quanto essa pessoa pode... Você está travada a imagem, mas a tua voz está saindo. Né, a sua conexão, Mari? Vê aí se estava no 4G. Você está no Wi-Fi ou está no 4G, Mari? Para mim, travou tudo, gente. Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu acho que tenta botar no 4G.
Mari... Ah, voltou. Voltou. Não, voltou. Não, agora você tá... Quer dizer, voltou... Meio voltou, mas já congelou de novo. Tá num processo. Mari... Acho que agora nem te ouvindo a gente tá. Mari, você quer sair? Não sei se sair e entrar de novo. Agora eu não sei como funciona isso. Tenta botar no Wi-Fi, tenta trocar e tirar a internet, desligar os dados e voltar. Voltou? Botaram aqui que voltou, ó. Agora. Voltou, Mari? Gente, não acredito. A gente bateu 1h10, a conversa tá... Ó, ela tentou entrar aqui, ó, peraí. Voltei, tá me vendo? Acho que agora foi. Agora foi. Ah, tá. Pronto. Agora foi, pronto. Onde a gente Foi tava... um problema meu, né? Já fiquei assustado. Falei, ai, meu Deus, o papo tá tão... Não, e do quanto é legítimo você poder falar sobre isso, né? O quanto como a Mari falou, não é uma questão de terapia, porque ninguém é apto para isso. Mas o quanto também é você se colocar disponível para entender que tem dia que não dá, que tem dia que tudo acontece, que tem dia que não vai rolar entrar numa reunião, por exemplo. Né? O quanto de flexibilização, por exemplo, a gente lá na escola faz reunião em 2 horários, 2 dias. Parece besteira, mas assim, é para ter que as pessoas consigam se organizar minimamente, né? O quanto é complicado dizer você tem que estar naquele dia, naquele horário, independente de qualquer coisa, né? Tem todo um contexto que tem a ver com isso e que você tem que ter essa abertura para dizer, olha, hoje eu não estou bem, né? Não, tem então, dia que mas você acorda e você está deprimido total. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, por mais que a gente não pense a escola, né, que não cabe ali, vamos fazer uma terapia, mas eu acho que esse espaço pressupõe um espaço de a gente falar das nossas emoções, falar da sensação, enquanto eu posso estar em casa. Então, assim, será que a gente só pode fazer um Zoom para falar do texto, ou para a professora se juntar e falar do vídeo que vai gravar? Ou eu posso para falar um Zoom com a equipe, com o máximo de pessoas que puderem, para falar do quão esse momento está sendo difícil, desgastante. Isso que a Mariana coloca, assim, eu voltei a trabalhar, a Câmara voltou presencial, assim, eu ontem... Cheguei em casa, parecia um bagaço, de cansado. E aí eu consigo, porque assim, às vezes as pessoas falam, mas só pode falar quem está em sala. Assim, eu acho que assim, quem é da educação sabe, igual quando a gente nunca esquece de andar de bicicleta. Então, assim, eu consigo fechar os olhos e lembrar exatamente como era estar com a minha turma de primeiro ano, no ano de 2010, e o quão cansativo aquilo era. De você ficar, de você não parar, igual o que a Michelle falou, de você não conseguir, né, falar, não, eu vou de tanto a tanto, eu vou fazer isso. Não existe. A gente entra e não tem hora para, né, a hora de acabar, aquela hora que 2h04, 2h30, ou seja, meio-dia, que acabou a aula e você vai liberar as crianças. Então, assim, eu acho importante isso, a gente ter esse momento de fala e de falar, olha, eu não estou aguentando. Eu ontem conversei com um profissional da educação infantil, e eu falei com ele, olha, se as pessoas verbalizassem aquilo, olha, eu não consigo, me ajuda. Né? A gente estava falando de preparar atividades, porque um deixou na mão, porque o outro não entregou. Eu falei assim, gente, é uma equipe, não tem que ser só um responsável por aquilo. Claro. Nesse momento, o papel da escola é tentar aproximar, continuar próxima do aluno. Então, assim, se um não está conseguindo, fala, olha só, eu não consigo. Eu não vou conseguir gravar um vídeo, eu não estou bem, ou eu não vou conseguir preparar um planejamento, uma atividade, me ajuda. Né? Eu acho que a gente não tem que ficar acanhado de pedir ajuda, né? De pedir ajuda e de falar, olha... A gente precisa sempre passar uma imagem de que, sabe, tá tudo sob controle, né? A coisa do controle que a Michelle falou. Não tá. Oi, tudo bem? Não, tudo não. Algumas coisas estão, outras não. Tudo bem, não tá não, você me desculpe. Né? Então, assim, e eu acho que tem uma outra situação... E olhares minha filha aqui. Filha, dá licença um pouquinho. Então fica quietinho. Ó, a live já tá dando tempo da live. E aí, esses olhares dessas escutas sensas, né? Meu Deus. Eu não tô... Travou para mim de novo, Michelle.
Voltou. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, assim, que a gente... Vocês estão me ouvindo? Uma coisa que eu acho importante a gente pensar é o seguinte, assim, a gente precisa aprender e legitimar o trabalho docente na educação infantil e na educação como um todo, um trabalho que abarca a dimensão emocional, social e afetiva dos nossos alunos, né? Só um minutinho, gente. Agora a mamãe precisa aqui, filhota, vai jantar. Desculpa, Letícia, gente. A gente já vai acabar, Letícia. Senão a mamãe não consegue. Gente, é isso, é vida real, vida real, tempo, né? Já passamos de 4 horas, ó. Já está 1 hora, então se equivale a 4 horas presencial, né? E assim, a gente vive numa cultura, numa sociedade, né? Que não preza pelo emocional, pela escuta, pela expressão do que a gente sente. A gente, na verdade, eu arrisco a dizer que a gente não aprendeu, quando a gente era criança, a acessar o que a gente sente, sabe? Então, a gente não legitima o que a gente sente, só que a gente trabalha com criança, e faz parte do processo de educação da criança ela saber reconhecer o que sente, aceitar o que sente, aprender a expressar o que sente com verdade, com autenticidade, não importa o que ela sinta. A gente tem que trabalhar, ajudá-la a elaborar, trabalhar os seus sentimentos, mas ela não pode deixar de sentir. Quem diz que não sente medo, que não sente raiva, que não sente tristeza, não é verdadeiro. Todo mundo sente tudo. O que a gente faz com isso é que é outra coisa. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eu acredito que as escolas precisam olhar para essa dimensão do professor, porque a gente não aprendeu a lidar com isso historicamente, né? Quem não procurou aprender isso, não aprendeu. Só que a gente vai ter que dar conta de trabalhar isso com as crianças. E para a gente poder fazer um trabalho verdadeiro, ético e consistente, a gente precisa saber acessar na gente isso, né? A gente precisa ser verdadeiro. E a criança, a linguagem, o diálogo com a criança, ele é um diálogo tônico, ele é um diálogo corporal, ele é um diálogo expressivo. Então, eu estou morrendo de medo ali com a criança, eu posso dar um sorriso. A criança vai saber que aquilo não é verdadeiro. Ela vai saber pelo meu olhar, ela vai saber por canais expressivos do corpo que a gente, adulto, já não acessa mais. Que às vezes enganam a gente, passa batido, né? Mas a criança não, a criança vai perceber, ela vai sentir, né? E a confiança pode ficar abalada justamente por isso, né? São muitas coisas. Acho que o quanto esse canal essa escuta e esse olhar sensível que a gente fala muito para a criança, ele também tem que existir para todo mundo que está habitando esse espaço, né? Então, não é só ter esse olhar afetivo e sensível dessa educação das sensibilidades para a criança, né? Mas para você mesmo. Sim. E para os outros que estão nesse lugar com você, né? Habitando isso com você. Sejam os adultos. Sim. Que forem. Né? E por isso que às vezes é tão. Sim. Difícil, que a gente, como você disse, não está acostumado, né? O sensível, ele tem um lugar do que você não legitima. Do frágil, né? Então, isso daqui não pode aparecer. Né? É aquilo que você quer deixar de lado, porque se você coloca essa sensibilidade, você é fraco. Né? Você ou descontrolado, não está tem isso, apto, né? Então, você acaba tendo esse movimento de esconder, né, essa sua dúvida, de esconder o seu medo, de dizer que você não pode dizer que você não sabe. Como você vai dizer que você não sabe? Ou que você não está dando conta? A gente foi criado para dar conta de tudo, principalmente o papel da mulher, né? O feminino tem que dar conta de tudo, né? Desse universo inteiro. Então, sim. Você dizer isso é muito difícil, né? Você afirmar isso é muito difícil na sociedade que a gente vive. E quantas crianças tiveram reprimidas as suas expressões, as suas emoções? Não pode chorar. Não precisa chorar, não, já passou. Como não precisa? Estou com vontade de chorar, deixa eu chorar. Né? Quem sabe que se precisa sou eu, se eu estou chorando. Ou então a criança está tendo acesso de raiva. Aí quer conter isso logo. Cara, não deixa a criança expressar.
para ela entender também que aquilo não toma ela, né? Que ela consegue ter raiva e que a raiva passa, né? A gente não teve essa aprendizagem. Então, por isso que a gente projeta que um sentimento de raiva vai tomar a gente. Não, a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos que são do ser humano, né? Enfim. Meninas, assim, todos os comentários, né? Todo mundo que tem falado aqui tá, assim, né, na verdade a maioria não estão nem fazendo perguntas, simplesmente estão adorando. A gente já passou de 90 pessoas assistindo. A maior parte desse período, 1h20, com mais de 80 pessoas, né, online, simultaneamente, bem interessante, assim, só feedback positivo. Eu acho que, assim, a gente precisa de ter mais espaços, né, para a gente discutir isso, porque, assim, essa questão, sobretudo emocional, tanto do ponto de vista da criança quanto do profissional, está sendo deixado de lado. Ninguém está pensando, ninguém está trazendo isso para o cerne da discussão. A gente está pensando diversas coisas, está pensando no protocolo sanitário, a gente está pensando em marcar o chão, a gente está pensando como que a gente vai fazer para fazer com que eles entendam que, né, que essa coisa impossível, né, que vai ter que de alguma forma acontecer, caso, né, se o governo, né, bata o pé de ter um retorno aí mesmo, né, de grupos, né? Então, assim, eu acho que essa discussão hoje, ela traz, com certeza contribuiu, vai contribuir muito com todo mundo que está aqui, vários profissionais de educação, pessoas conhecidas de vocês, né, conhecidas da própria prefeitura, porque eu acho que está faltando isso mesmo, né? Eu repito, está faltando a gente pensar a questão socioafetiva e pensar o emocional, né, no retorno. É aquilo que a gente falou, não importa quando, né? A gente não quer que seja amanhã, a gente não quer que seja semana que vem, mas a gente tem que pensar nesse retorno, porque não é peraí, muda a página, começou de novo 2020. Né? Então é bem complexo a gente assumir, né, a educação dessa forma. Teve um comentário aqui bem interessante, acho que foi da Bianca, ela falando da dificuldade desse processo de escuta, né, por parte das redes privadas, né, que acaba sendo uma escuta seletiva, né? Então, ou seja, eles só escutam o que é do interesse. Né? Então, assim, se a gente pensar na perspectiva do público, já é tão difícil, né? Mas a gente acaba, né? Michele conhece, Mariana também, que já fez pesquisa, trabalhou na rede pública de Nova Iguaçu, pesquisou a Escola do Rio, a gente sabe que com todas as dificuldades, mas a gente ainda tem pares que ainda se dispõem a gente sentar e a ouvir. Por mais que algumas vezes a gente acredite ou que, na verdade, só está ouvindo e vai entrar pelo ouvido e saindo pelo outro, mas a gente ainda consegue. Agora, quando você escuta de que na rede privada essa escuta está sendo seletiva, então, assim, dá uma dor no coração de pensar como que estão pensando, porque, assim, o privado está aí, nessa pressão enorme, né? Então a gente sabe que a qualquer momento, né, as coisas podem mudar, né? E aí a gente não está aqui falando só para a escola da Prefeitura do Rio, a gente está falando para a educação como um todo, né? Todo mundo está nesse momento. É um momento difícil para todo mundo, muito triste. Acho que é importante a gente dizer, é um momento muito triste que a gente está vivendo, sabe? Escolas de educação infantil sofrendo com o risco de fechar, isso é muito triste. A gente, eu repito, assim, a vida está botando na nossa frente uma balança muito cruel de escolhas, e que naturalmente, independente da escolha que a gente faça, alguma perda vai ter, né? Enfim, a gente está vendo o que é menos pior nessas balanças, né? Assim, nenhuma escolha vai ser positiva. E é isso, assim, eu acho que os professores precisam de acolhimento emocional, porque quem está vivendo em escola de educação infantil privada também vive um risco iminente de fechar e de ser demitido. Isso é muito, muito sério, muito, enfim, muito grave, né? Enfim, então eu acho que não só os professores, né? Assim, diversas profissões, mas a nossa profissão, que lida com criança, que lida com aprendizagem, que lida com desenvolvimento, que lida educando, como diria o Paulo Freire, de corpo inteiro, que não é uma máquina, que a gente não liga uma chavinha
e fala, agora vou, né? Esqueço meu medo, esqueço tudo, isso não é real, né? Isso se tensiona nesse momento, né? Enfim. Tá, então assim, gente, já estamos com 1 minuto e 24. Vamos então fazer aí 1 minuto não, 1 hora. 1 minuto. 24. Para encerrar, vamos fazer aí as considerações finais, porque assim, a audiência já está com 60 e poucos e já estamos cansados, né? Não, é sexta-feira, a gente mesmo, né, com todo esse isolamento, com toda essa questão, a gente sabe que é um dia que a gente chega ao final da semana, a gente tem aqui, mesmo sabendo que o trabalho, na maioria das vezes, está remoto, é onde a gente tem aquela sensação, tipo, eu vou ter 2 dias de descanso, mesmo que não seja um descanso pleno, que a gente ainda fique preso nas redes ou com alguma coisa fazendo, mas, de fato, a gente, quando chega a sexta, a gente, né, essa sensação faz um bem. Eu já estou para lá de Bagdá. Então, assim, antes de vocês falarem, eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo. Eu acho que, assim, esse período inteiro da pandemia, não é por conta do trabalho, onde eu trabalho, muitas pessoas falam, faz live, mas, assim, não tinha tocado, assim, eu não queria fazer live para falar, volta na pandemia, sabe? A gente estava vivendo um momento tão difícil que a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Eu passei os primeiros 30 dias contando o dia. Olha, vai com aquela esperança que eu acho que todo mundo tinha, isso vai passar, a gente vai voltar ao normal. E aí, cada dia que passava, a gente via que não acabava, que só ia... A curva era em abril, a curva era em maio, a curva era em junho. Então, assim, e aí... eu falei, não vou, eu acho que as pessoas estão com muito medo. E aí, eu acho que quando eu li seu texto, Mari, eu falei assim, não, eu acho que chegou o momento que a gente precisa começar a falar. Porque, assim, a gente precisa olhar para isso, né? A gente não sabe quando vai voltar. Se perguntar hoje, a gente não sabe. Pode acontecer muita coisa. A escola ia particular, ia voltar, a justiça proibiu. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que a gente não tem que se furtar de ter uma oportunidade como essa, de estar falando. Né? A gente conseguiu aqui alcançar mais de 90 pessoas, né? de pensar que isso se multiplique na escola, que alguém tenha a ideia de chegar para a diretora ou para algum colega e falar assim, cara, vamos fazer uma live para falar do que a gente está sentindo, de como a gente consegue... Porque, assim, a gente sabe hoje o quão é difícil a pessoa ter recursos para, vou fazer uma terapia, né? Mas acho que mostrar para todo mundo, não fique com essas sensações, com esses sentimentos só para você. Divida, conversa, chama um colega, vamos conversar, chama a diretora. Eu tenho certeza que quem é profissional de educação, que está preocupado com o que a gente está passando, ele vai ser um canal de escuta. Mesmo que ele não possa dar solução para nada, porque a gente não tem solução. Mas a gente está aqui disposto a ouvir e tentar, né, pelo menos dar um acalento, que seja para aquilo que... Respeitar o sentimento do outro, né? Sim. E aí eu abro para vocês, né, falarem, se despedirem. Eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite, né, por poder estar falando sobre esse tema que eu acho que realmente é muito importante. Eu termino com a mesma pergunta que eu comecei, né? Que concepção de infâncias, crianças e educação a gente tem? Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar em qualquer tipo de rumo, de caminho que a gente vai seguir, né? Isso tem que estar presente, né? Se eu acredito numa educação pela interação, pela relação, pelo afeto, eu não consigo pensar num retorno de controle, de castração, né, de punição esse tempo todo, né? Então, o que a gente pode fazer e aproveitar das crianças e subverter, né? Como a Mariana falou, as crianças subvertem, o que a gente consegue subverter para pensar esse retorno por outros caminhos que não esse desse retrocesso a uma educação que a gente não quer mais presente na nossa vida, né? Então, é isso. A gente lutou muito, tanto, que a gente possa, né, para ressignificar. E que a gente possa continuar realmente conversando, porque realmente a gente não está sozinho e a gente não vai conseguir chegar. A escola não consegue chegar a lugar nenhum sozinha, né? Ela é um conjunto de pessoas, né? Ela é um conjunto de pessoas que estão pensando, né, em coletivo. Tudo é em coletivo. Então, como é que a gente consegue nesse coletivo realmente fortalecer vínculo,
né, realmente não separar, né, não ter essas separações, essas segregações de dimensão, e, ao contrário, a gente aproveitar esse momento, que é realmente triste, é muito difícil. A gente pensa quantas pessoas morreram, a gente deprime, né, a gente não quer levantar da cama no dia seguinte, mas o quanto no coletivo eu acho que está a força, né, o quanto a gente consegue se reinventar, se refazer nesse coletivo, que é fundamental. E aí, Mari? Então, assim, eu quero agradecer o convite, dizer que me deu muita alegria, ainda que em meio a um assunto tão sério e triste, né, estar com vocês dois aí. Michele, foi muito bom poder te reencontrar nesse momento, né, nessa discussão. Felipe também, querido, reencontro muito, muito bacana. E assim, eu não quero me estender muito, porque eu acho que eu já falei muito, né? Mas eu só queria trazer duas pontuações, assim, que segurança física, segurança de protocolos deveriam caminhar junto de segurança emocional. A gente não pode esquecer se esses protocolos eles estão acolhendo as necessidades e a dimensão emocional, social das crianças, né? E que saúde física precisa também ser pensada junto com saúde mental e saúde emocional, né? A gente não precisa ter, a gente não, e o pior, né? Que a gente não, infelizmente, esse momento está mostrando que a gente não tem só medo de adoecer fisicamente, a gente precisa cuidar do nosso corpo, de não ficar doente, de álcool gel, de tudo isso, mas também cuidar da nossa saúde mental e emocional, né? E quem vai cuidar é a gente da gente mesmo. Sim. A gente pode até pensar, poxa, que legal, se a escola tivesse essa escuta, blá, 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 mas no fundo, e eu digo isso para mim também, tá? Assim, a gente precisa descobrir as estratégias de autocuidado com a gente, sabe? Assim, seja ver uma yoga, fazer uma aula de yoga, fazer uma dança online, alguma coisa, a gente precisa olhar pra gente, porque senão o corpo da gente vai gritar. E quando o corpo da gente grita, a gente para, não tem jeito. Tem uma amiga minha que teve uma enxaqueca de tanta tensão, cara, ela teve que parar, ela ficou dias, acho que 3 dias, sofrendo de enxaqueca. Aí o corpo falou, cara, para, você não tá parando por bem? Você vai parar, tem que parar, filho, senão vai ter coisa pior, entendeu? Então, assim, é isso, assim, a gente cuidar da gente, acho que esse é o principal, que tem que ser o nosso objetivo principal. É isso. Então, é isso que eu desejo às pessoas que conseguiram ficar com a gente até agora. Assim. Sim, tem 50, e eu digo para mim também. Ainda, é isso, mais de 50. E quando eu não falo num lugar de tipo, está plena. Não, pelo contrário, eu também preciso aprender a me cuidar, tá? Eu estou falando isso, eu estou me escutando também nessa fala. Eu preciso cuidar de mim também, né? Porque a gente cuida muito do outro, mantra, né? E da vida profissional e da vida prática. Isso, só que a gente não para olhar para a gente. E do mesmo jeito que a gente precisa olhar para as emoções e tudo, a educação vai ter que parar para olhar para isso também agora. Quem não olhar para isso vai ter uma volta com capenga, com pouca qualidade. A escola que não acolher essa dimensão dentro do seu cotidiano, em estudos e tal, talvez não consiga fazer um retorno tão positivo, né? Enfim, é nesse sentido. E isso vai explodir em algum momento. É fato. Em algum momento isso vai explodir. É que nem a criança que começa a apresentar dificuldade de aprendizagem, sei lá, no primeiro ano, no segundo ano, e vai indo. Uma hora a gente tem que olhar para os nossos problemas. Isso não tem como não olhar. A gente adoece, o corpo adoece mesmo, sabe? E tem outras diversas manifestações. Eu, para encerrar, queria deixar assim, só uma coisa bem simples, gente, que eu acho que assim, eu coloco como papel de todos nós, educadores, profissionais de educação como um todo, nesse momento, a gente lutar por essa escola que a gente acredita, para que ela não se torne esse lugar de repressão de sentimentos, de sensações, de emoções, porque eu acho que isso é fundamental. É a gente lutar para que isso não aconteça. Eu acho que, e se existe um caminho para que isso possa, de fato, acontecer, para que a escola não se torne esse ambiente de repressão, é por meio de nós, educadores.
Então, assim, acho que a educação depende de todos nós, né? Contamos com todos vocês para que a gente não deixe a escola ser uma escola de repressão. Agradeço a todos que estiveram aqui. Um abraço, boa noite aí, bom final de semana e até a próxima, pessoal. Um abraço. Até. Tchau.